Olá, família Tables, Pastor Mateus por aqui para mais um episódio da nossa série Conhecendo Deus como Pai. Um assunto tão pertinente nos dias de hoje para nós aprendermos sobre a nossa paternidade celestial. Talvez você se encontre numa realidade onde você não teve o seu pai terreno presente, talvez você nem conheça o seu pai, talvez a sua mãe fez o papel de pai na sua casa e um espírito de orfandade te ronda desde que você nasceu. Mas hoje vai ser liberado uma direção, um alinhamento na sua mente, a sua mente vai ser renovada e você vai ser transformado pela palavra. Eu tenho certeza que cura vai ser liberada sobre a sua vida aqui hoje. Amém? Está pronto para poder receber mais a palavra e aprender sobre a sua paternidade celestial? Aprender sobre esse assunto é aprender sobre aquilo que Cristo fez quando veio à Terra. Ele foi aquele que apresentou Deus como Pai, porque é Ele que dá acesso ao Pai. No Antigo Testamento, os homens e as mulheres só conheciam Deus como Senhor, mas no Novo Testamento nós podemos ter o privilégio de conhecer Deus como Pai. E se você não conhece Deus como Pai, você vive o Evangelho pela metade. E Jesus não chamou eu e você para viver o Evangelho pela metade, amém? Ele chamou você para viver o Evangelho por inteiro. Então, se você pode, se você está anotando, o título dessa mensagem é Restaurando a Minha Paternidade. Restaurando a minha paternidade. A paternidade que talvez foi distorcida, como eu falei, através da realidade do seu pai terreno. Vai ser estabelecida através de Cristo. Amém? Existe uma palavra liberada, uma palavra rema liberada para você agora, para que você receba cura na sua alma, no seu ser, no seu corpo. Gente, existem sequelas do qual nós vivemos por conta de erros do nosso pai terreno. Eu não quero ficar falando aqui do seu pai, eu nem o conheço. Eu quero falar do nosso pai celestial, aquele que vai trazer alinhamento daquilo que o nosso pai terreno talvez não tenha feito. Sua luta não é contra seu pai terreno, já te adianto sobre esse assunto. A sua luta, a sua raiva não deve ser contra o seu pai. A sua luta deve ser contra principados e potestades. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreve muito claro sobre isso. Então você precisa aprender e saber guerrear da forma correta. E existe um liberar sobre a sua vida aqui hoje. Por conta do pecado, o machismo entrou na terra. Mas da mesma forma como resposta, o feminino também veio para poder tentar responder de alguma forma. O machismo eu vejo de fato como um câncer na sociedade. E eu vejo o feminismo como um band-aid. Mas band-aid não restaura câncer. Band-aid não resolve problema de câncer. Então os dois são problemas, porque foi dado autoridade para o homem para liderar lá atrás, através de Abraão. Foi dado autoridade para Adão para poder subjugar a terra, para multiplicar, para gerar filhos e filhos, para colocar limites. Os nossos filhos precisam de limites hoje. Talvez parece que a sua casa é o filho que comanda e não é o pai. Meu irmão, coloca ordem se você é pai. Estou falando de pai terreno mesmo. Coloca ordem, é você que é autoridade na sua casa. Com sabedoria, através da palavra de Deus, a palavra te assegura para isso. É proteção. Você não está abominando nada, é proteção. Saber dizer não para os seus filhos. Os filhos de hoje não sabem receber não, tudo é sim, são mimados. A gente não está preparando essa próxima geração da forma correta. Então hoje você vai aprender sobre a paternidade celestial. E você como filho vai saber como se comportar. E você, se você não é pai, você vai aprender a ser um bom pai. Amém? Não tem a ver com o pai que você teve, tem a ver com o pai que você vai se tornar. Amém, meu irmão? Já abriu aí Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Enquanto você abre aí, eu vou contextualizar um pouco. Aqui Jesus, antes de chegar na parábola do filho pródigo, que é a parábola que nós vamos ler e meditar aqui hoje, ele destrincha 3 parábolas. Ele tem a parábola aqui da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois vem a parábola do filho pródigo. E existe um porquê que ele explica essas 3 parábolas para até chegar nessa terceira parábola, que é a que nós vamos meditar hoje. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, lá no primeiro versículo, no versículo 1 até o 3, vai falar que Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. E os fariseus estavam criticando eles. Aí Jesus, ele vai e traz uma parábola de ensinamento falando da ovelha perdida, que fala das 99 é aquela que fica distante, aquela que fica sozinho, exposta ao lobo. Está falando da ovelha de fora, a ovelha externa. Está falando daquele que é perdido do lado de fora. Preste atenção nos detalhes. Está falando de uma ovelha que está externamente perdida. A parábola da dracma perdida está falando de algo que foi perdido dentro. De uma mulher que perdeu algo que era a dracma, é como se fosse um seguro de vida nosso hoje, é algo muito importante. Ela perdeu e quando ela acha, ela vai festejar com as suas amigas, mas ela perde dentro. E aí, para se findar,
no terceira parábola que o Evangelho de Lucas, que esse doutor ele relata para nós, ele vai relatar sobre a parábola do filho pródigo. Agora vai fazer mais sentido para você por que essa parábola do filho pródigo. Pródigo é a palavra que significa que age além do limite. Tá anotando aí? Parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que age além do limite. Preste atenção nos detalhes. Os detalhes são importantes. Nós vamos decorrer aqui essa carta aqui do Evangelho de Lucas, dessa parábola, para que você possa aprender mais as minúcias do texto. Tenho certeza que você já conhece essa passagem, mas hoje vai ser algo liberado sobre a sua paternidade celestial. Evangelho Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, pois foi para uma região distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Presta atenção. Verso 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Se você fica distante do pai, automaticamente você já vai ser agredido, meu irmão. Nós somos chamados para poder estar perto do pai e não distante dele. Quando você fica distante, você começa a passar necessidade que não deveria. O nosso Pai Celestial, ele veio para trazer, ele suprir todas as nossas necessidades. Verso 15. Por isso, foi empregar-se com uma das cidades da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha só a realidade que esse cara foi morar. Ele tinha muito dinheiro, ele gastou tudo desenfreadamente, porque ele não tinha uma organização financeira, ele não tinha planejamento, ele gastou tudo com mulher, com bebedeira, com droga, com tudo aquilo que é errado. E agora ele está no meio dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém queria dar nada para ele. Caindo em si, disse: Quantos empregados meu pai tem comido com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Verso 18: Vou me levantar-me, vou para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata de mim como um dos teus empregados. Olha o que o pecado faz com a vida da pessoa quando entra na nossa vida. Ele é filho, mas agora ele já está com a mentalidade de empregado. E isso vai implicar em muitas coisas. Nós vamos destrinchar isso aqui melhor. Mas vamos terminar aqui. Verso 20. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me com os teus empregados. Verso 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por quê? Compaixão, porque o nosso pai está sempre de braços abertos, ainda que a gente esteja falhando com ele. Movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e deu um beijo. Vamos parar por aqui. Olha o que está aqui no verso 12. O mais novo lhe disse: Pai, quero a minha parte da herança. Ele não estava satisfeito com seu pai. Talvez você não é satisfeito com seu pai. Talvez você não tenha nem contato com seu pai. Você não é satisfeito com ele. Isso te leva a uma ira. Isso te leva a um comportamento que não deveria. Existe uma paternidade celestial através de Cristo Jesus liberado para você neste exato momento. Só você crendo em Jesus, você recebe essa paternidade. Você se torna filho, você é adotado por Jesus e tem acesso, vai ter acesso para sentar à direita do Pai. Jesus nos deu esse acesso. Jesus nos deu essa direção para nós aprendermos através dele. No verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha para uma região distante e dispersou os seus bens. Quando você se afasta do Pai, automaticamente você vai ser agredido. Não é essa a realidade que o Senhor te chama. Como filho de Deus, você é chamado para estar próximo do Pai, não distante dele. E se você está distante, meu irmão, eu oro para que você possa se arrepender dos seus pecados. Você não precisa de ninguém colocando a mão na sua cabeça, você precisa só de um coração quebrantado, um coração contrito. Confessar Jesus que quer voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Você é filho, meu irmão, volta para os caminhos do Senhor. Sente-se. Ele sente-se senhor de si mesmo. Esse homem sente senhor, ele é o mais novo, gente. Ele é o mais novo e ele se sente senhor. Olha só, o pai tem uma incumbência de proteger, direcionar, prover, enquanto ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele coloca limites, um pai deve fazer isso. E talvez seu pai não fez isso com você. Você é uma pessoa sem limites, você é uma pessoa desenfreada, você é uma pessoa que não tem organização financeira, você é uma pessoa que, enfim, você não tem uma realidade de um pai na sua vida. Jesus é essa pessoa para você. Se você não tem esse pai, meu irmão, se você é órfão mesmo, você nem conhece seu pai, ou se sua mãe fez o papel de pai, existe uma paternidade liberada para você para trazer ordem na sua vida. Ordem. E não ficar em caos, não ficar desestruturado. Não fique nessa de
complexo de inferioridade, se sentindo coitado. Saia desse lugar, saia dessa escuridão. O Senhor tem um alinhamento para você hoje. Olha aí, verso 14 e 16. Depois de ter gastado tudo o que houve, grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Existem sequelas para aquelas pessoas que são hedonistas. O que é ser hedonista? A pessoa que só quer viver o seu prazer, quer viver os seus desejos carnais. Um filho de Deus não vive pela carne, meu irmão. Um filho de Deus vive guiado pelo Espírito de Deus, está lá em Gálatas. Você não é movido pela carne, pelos seus prazeres pecaminosos, você é movido pelo Espírito de Deus, e eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro que você é santo em Cristo Jesus, eu declaro que o sangue do Cordeiro te limpa neste momento, te lava. Talvez você esteja se sentindo imundo, mas o sangue do Cordeiro te limpa. Mas o hedonista é aquela pessoa que não pensa no amanhã, que vive desenfreadamente. Talvez você é essa pessoa e está botando culpa no seu pai terreno, num pai que não se foi presente, num pai que não esteve com você quando precisava. Tá tudo bem, meu irmão. Jesus esteve com você quando seu pai terreno não esteve. Não use isso como desculpa para viver só nas suas vontades pecaminosas, para viver com essa realidade hedonista, só do seu prazer. Não. Existe uma realidade que você vai ser guiado pelo Espírito e você vai ser saciado. Amém? Olha o verso 17. Caindo em si, quando os empregados do meu pai têm comida, têm fartura, e eu aqui morrendo de fome, para você poder ser restaurado, você precisa cair em si. Eu posso pregar aqui fogo dos céus, da terra, através do Espírito de Deus, porque eu não faço nada. Pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, mas se você não cair em si, se você não se arrepender, não adianta. A palavra deixa claro, ele caiu em si. Tudo bem que ele já tinha feito tudo errado, mas a palavra fala, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele volta. Você não vai voltar se você não cair em si. Você precisa cair em si. Para assim ser liberado o perdão. Porque quando você cai em si, cai as escamas. Você está apto para poder pedir perdão para o seu pai. Você não chega diante do seu pai terreno porque ele falhou com você, porque ele não foi presente, com pedras nas mãos. Você solta essas pedras no chão e fala, eu te perdoo. Porque perdão não é um sentimento, é uma escolha. E você, neste exato momento, você é chamado, você é encorajado. Eu tô te encorajando para você liberar perdão para o seu pai terreno, meu irmão. Para você conseguir avançar na sua vida. Talvez você esteja estagnado porque você não conseguiu liberar perdão para o seu pai. Libera perdão para o seu pai, meu irmão. Existe um pai celestial que esteve com você quando seu pai terreno não esteve, que te abraçou, que chorou junto com você. Você acha que esteve sozinho? Você não estava. Jesus estava lá com você. E aqui ele traz de forma muito clara, o pai está com você, porque caiu em si. Quando cai em si, você abre para que o Senhor possa entrar. Enquanto não tem arrependimento, não tem restauração. Você precisa ter arrependimento, você precisa cair em si, meu irmão. E pais, escutem isso, pais naturais, pais espirituais também. O filho, o seu filho, você não perde ele na rua. O filho você perde em casa. O que você quer dizer com isso, pastor? Que você precisa dar o exemplo. Ele sim tem o livre-arbítrio de poder escolher no fim do dia, mas é você que vai ensinar ele a viver o que ele precisa viver. Ensina o teu filho no caminho. Eu vou junto, não é uma vez. Eu ensino o filho no caminho que deve andar, ele jamais se desviará dele. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina o seu filho a orar. Você está esperando o seu filho orar se você não ora? Você está esperando o seu filho meditar na palavra se você não pega a Bíblia? Se você não quer que a pessoa jejue, você não quer que seu filho jejue, você quer que seu filho jejue, mas você não jejua? É impossível, meu irmão. Você precisa liderar o caminho, você precisa dar o exemplo. E eu te asseguro, se você der o exemplo, dentro dele vai ser ensinado, vai ser doutrinado da forma correta. Isso vai ser cravado no coração dele. E ele jamais vai querer se misturar com os porcos. Ele jamais vai querer falar assim, isso daqui não é para mim. Porque o pai ensinou. Então, pais, ensine os seus filhos o caminho que deve andar. Você quer que seu filho ore? Ora primeiro. Você quer que seu filho medite na palavra, como o salmista diz, de dia e de noite? Medita primeiro. Você quer que seu filho tenha uma vida de jejum? Jejua primeiro. Você quer que o seu filho seja apaixonado pela igreja? Seja você apaixonado pela igreja. É impossível seu filho ser apaixonado se ele não vê o brilho nos seus olhos. Amém, meu irmão? Veja como essa realidade de paternidade ela é tão séria. E talvez você não esteja vivendo essa realidade. Mas existe um plano determinado para mim e para você. Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque eu sei bem os planos que eu tenho para vocês.
planos de fazê-los prosperar e não te causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vai até o Senhor que Ele vai te ouvir, meu irmão. Talvez Ele não esteja ouvindo que você não está indo até Ele. A palavra de Deus é muito clara. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu te darei descanso. Tem uma ação nessa frase, tem uma ação nesse versículo. Vinde a mim, vá até Jesus, vá até seu Pai. Ele quer te abraçar, Ele quer te escutar. Ele é a pessoa que não vai te julgar, meu irmão. Um homem nessa terra vai te julgar, até um homem de Deus, porque ele é falho. Ele não tem o corpo glorificado, mas Jesus não vai te julgar. Então o que você está escolhendo? Olha o verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata de mim como um dos teus empregados. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele distorce tudo na nossa mente, porque a nossa mente ela foi deteriorada. Mas a palavra de Deus diz também que nós temos a mente de Cristo. Tudo se fez novo. Agora nós somos embaixadores de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, nós representamos, nós somos embaixadas dele aonde nós pisamos. Você sabia disso, meu irmão? Você representa Jesus aonde você vai, porque você carrega o Rei dos Reis. Se você reconheceu Jesus, você carrega o Rei dos Reis, você carrega o Espírito de vida e você é embaixada dos céus. Mas preste atenção, aqui no verso 19, o filho, por ele ter a mente distorcida, agora ele não tem mais uma imagem dele mesmo de filho, mas de empregado. O que isso muda, pastor? Quando eu tenho a imagem de filho, eu não vou lutar para poder conquistar. Eu creio e eu já recebi. E assim eu vou trabalhar. Diferente do Antigo Testamento, eu precisava fazer para poder receber. No Novo Testamento, você crê e você recebe. E, consequentemente, você trabalha. É diferente, é inverso. Nós não estamos na era da lei, nós estamos na era da graça. Você precisa crer para receber. É por fé, meu irmão. A gente tem esse lugar, eu tenho que fazer alguma coisa, não tem nada para fazer. Não, eu preciso fazer algo para poder... Não. O empregado, ele quer mostrar serviço. O empregado, ele quer mostrar que ele fez mais do que o outro. O empregado, ele quer prestar contas. O empregado cobra. Por quê? Ele trabalhou. Filho não, filho herda. Entendeu a diferença? Empregado trabalha, o filho herda. Quem é você, meu irmão? Você tem a mentalidade do quê? Você é filho de Deus, já recebeu Jesus, está numa congregação, está numa igreja, mas tem a mentalidade de empregado, está cobrando a Deus, está cobrando seus pastores, está cobrando ali, está cobrando seu pai terreno. Você é filho, meu irmão. Talvez você não tomou posse ainda daquilo que já te pertence, porque já é seu. Se ele te falou, te pertence, porque você não tem maturidade. Então, se você cresce espiritualmente, você vai tomar posse no momento adequado, no tempo Kairos, no tempo de Deus. Mas o filho aqui, ele tinha uma mentalidade de empregado. E se você tem uma mentalidade de empregado, meu irmão, você não vai conseguir viver tudo que o Senhor tem para você. Você vai estar cobrando a Deus daquilo que, na verdade, já te pertence. Não é essa a realidade que o Senhor nos chama. Sabe por que Jesus não teve problema de complexo de inferioridade, de muitas realidades que nós estamos vendo de muitas pessoas hoje? Porque Jesus, antes dele ir para o deserto, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, ele escutou. Vamos abrir a passagem. Lucas capítulo 3, verso 21 ao 23. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu abriu. O Espírito Santo desceu. Então veio a voz do céu e disse: Você é meu filho, o quê? Amado. Jesus não tem crise porque ele entende que ele é amado pelo Pai. Ele não precisa de ficar mendigando o amor dos outros. Ele não precisa de ficar recebendo tapinha nas costas para ele saber que ele é amado pelo seu Pai. Ele não precisa de ficar fazendo, se matando todo dia para falar assim, Deus me ama. Ele não precisa de ficar fazendo com o pastor, ficar mostrando serviço. Não. Ele entende primeiramente que ele é amado pelo seu Pai. E por consequência, porque ele é amado, e aí ele vai fazer, aí ele vai trabalhar. Essa é a realidade que a gente precisa estar inserida. Não é trabalhar para conquistar. É saber que nós já somos filhos e nós já conquistamos em Cristo Jesus. Cristo já conquistou para mim e para você, irmão. Você não tem nada para conquistar. Você herda. Filho herda. Ele não conquista. Entende a diferença? Então, você talvez escutou que você tem um espírito de orfandade que está te mudando. Você é órfão, você se sente órfão. Essa palavra órfão é a mentira mais obscura que já se teve. Não existe orfandade em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Pai. Jesus, ele deu acesso ao nosso Pai. Ele te deu acesso, meu irmão. Você tem um Pai que cuida de você, que olha por você. Se você entende essa realidade, você não vai ficar mendigando amor pelos outros, você não vai ficar mendigando, esperando o elogio das pessoas. Elogio é bom, mas não é o primordial. Você tem que entender que você é amado pelo seu Pai.
Por isso que quando Jesus no deserto, ele foi tentado por Satanás, ele permaneceu firme, porque ele sabia que ele era amado pelo seu Pai. Você é amado pelo Pai, meu irmão. Creia nisso, receba isso com você. Eu te digo de novo, você é amado do Pai. Até Zaqueu entendeu isso. Zaqueu, ele fala, eu quero estar com esse cara. Subiu numa árvore, porque tinha muita gente naquele momento, onde que ele tenta ver Jesus. Zaqueu antes de ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Só que tem um detalhe, Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era negado na sociedade. Ninguém gostava dele. Mateus era cobrador de impostos. Zaqueu era chefe do cobrador de impostos. Jesus foi comer na casa com ele. Porque Jesus vê o nosso coração. Jesus vê o seu coração agora, meu irmão. Quando você está sedento para poder entregar, ele está pronto para poder semear ainda mais a sua vida. Está pronto para receber? O Senhor está pronto para poder liberar sobre a sua vida mais. Olha só, que interessante no verso 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha o processo de restauração. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Quando foi movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa. Roupa está falando de identidade, está falando de quem a pessoa é. A Bíblia é cheia de detalhes, viu, gente? Então, preste atenção nos detalhes que eu vou dar para você agora. Coloque um anel, o anel fala de aliança. Coloque um anel. Coloque um anel no seu dedo. Coloque um anel no dedo dele, de aliança que ele está fazendo com ele. Ele estava perdido, agora ele foi achado. Então eu faço uma aliança com ele novamente. E coloque nos seus dedos, nos seus pés, calçados. Calçados fala de caminhos, evangelho da paz. Olha só, olha que interessante isso. Ele estava perdido e o pai dá o melhor para ele. Mas veja bem, Êxodo capítulo 3, verso 5. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui é Moisés, quando ele está ali diante de uma figueira, Deus fala com ele, olha, tira as sandálias para poder entrar na minha presença. Um dos maiores líderes da história precisou tirar as sandálias para poder entrar na presença de Deus. Agora, um homem que estava perdido e que retomou os caminhos do Senhor, uma das primeiras coisas que o pai falou com ele, falou assim, dá sandálias para ele poder voltar a ter comunhão comigo. Limpa-se dessa sujeira, meu irmão. O Senhor tem restauração para você agora. O Senhor quer te restaurar, Ele quer te limpar de dentro para fora. Não é externo, não é colocar o sorriso no rosto, mas quando você está sozinho, está destruído, não. Ele quer te restaurar de dentro para fora. Esse é o dia que o Senhor fez para te restaurar. Existe um caminho de filiação para você. Agora, vamos falar agora do filho que ficou? Existe o filho que foi para fora, que estava perdido fora, mas existe o filho que estava perdido dentro de casa. Talvez você está perdido, meu irmão, dentro de casa, com essa mentalidade do mesmo irmão, um primogênito, o primeiro, o mais velho. Olha aí, 25, verso 25. Enquanto o filho primogênito estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? Ele respondeu, o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Olha só, ele está cobrando. Porque quem tem mentalidade de empregado, cobra. Ele estava cobrando o pai. Mas ele esqueceu que tudo que tem ali é dele. Ele está trabalhando para poder conquistar uma coisa que já te pertence a ele. Talvez você esteja assim, meu irmão. Se matando para poder conquistar uma coisa que já te pertence. Entenda a sua realidade de filho. Entenda a sua paternidade celestial. Deixe a realidade do seu pai terreno. Seja curado e restaurado neste momento. Receba de Jesus o acesso ao Pai. Amém? Olha só essa realidade. Filho com mentalidade de funcionário. Olha como que finaliza aí. Todos esses anos tenho servido você e não desobedeci nenhuma ordem. Olha só a mentalidade religiosa. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, meu irmão. Nós somos servos. É um privilégio servir ao Senhor. Não é por ordem, não é por lei, não é penoso. É um privilégio. Essa palavra servo é a palavra doulos. A palavra doulos é a palavra escravo no Novo Testamento, no grego. Nós somos escravos de Cristo. É um privilégio servir ao nosso rei. Ele se entregou por inteiro. Quem somos nós para não nos entregarmos por ele como privilégio? E esse filho tinha a mentalidade de funcionário.
Olha só, verso 28. O filho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não quis participar. Olha só a mentalidade de funcionário, o que ele faz? Ele não fala o meu irmão, ele fala assim, esse teu filho, talvez você seja assim. Você tem irmão, você trata assim por conta do seu pai. Porque seu pai não foi um bom exemplo, tá tudo bem, meu irmão. Mas existe uma restauração do seu pai celestial para você agora. Pare de cobrar seu irmão, seu pai terreno. Seja restaurado agora, neste momento. Existe isso liberado para você. O mais velho é o famoso que faz tudo para Deus, mas é religioso. Não é só fazer, meu irmão. Não tem a ver só com fazer, tem a ver com ser. Você é filho. Se você está em Cristo Jesus, você é filho. Amém? Existe uma realidade, paternidade liberada para você. Eu vou falar quantas vezes for necessário. Você é filho, você é amado. Não entendo que é reconhecido pelo Pai através de Cristo. Se você não entender que Jesus dá acesso ao Pai, você nunca vai entender sua paternidade celestial. Porque Ele é o único que dá acesso. E assim você vai continuar com uma realidade de empregado. Mentalidade de empregado, de funcionário. Se você ficar com a mentalidade de funcionário, você vai começar a cobrar a Deus. E aí você vai para um lugar muito perigoso. Talvez você foi doutrinado assim, meu irmão. Talvez você foi ensinado assim. Talvez você viveu uma vida assim. Receba do Senhor refrigério agora, no nome de Jesus. Existe algo liberado para a sua vida. Vamos finalizar aqui? Lucas, no final aí, no verso 31, vai falar sobre o pai. O pai também é pródigo. Sabe por quê? Ele age sem limites em derramar amor. Ele não tem limites em dar amor para os seus filhos. Diferente do seu filho mais novo, que gastou tudo com besteira, com drogas, com mulheres, o pai, ele entrega tudo por amor. Porque ele é pai. O pai está sempre de braços abertos para mim e para você, meu irmão. Ele está de braços abertos para te receber, para que ele te restaure por inteiro. Não 90%, não 50%, 100%. Jesus se entregou na cruz 100% para você ser restaurado 100%, meu irmão. Na sua alma. Libera perdão para que você seja curado. Jesus, ele tem algo para você. Olha o que diz. O pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que tem é seu, meu irmão. Te pertence. Cresça espiritualmente para você tomar posse do que te pertence. Verso 32. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e agora foi achado. Talvez você estava perdido mesmo, mas neste momento, com essa palavra, você foi achado por Jesus. Você não foi achado por mim, por um pastor, você foi achado por Jesus, o grande pastor. Amém? Ele é seu pai, ele te abraça neste momento. Ele te corrige neste momento, mas para que você possa crescer, para que você se sinta amado. Deixe esse complexo de inferioridade. Eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Talvez seu pai terreno falou isso com você. O seu pai te fala, você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você, não porque você é bom, porque Cristo é bom. Quando Jesus olha para mim e para você, ele não vê somente a nós. Ele vê Jesus, ele vê o sangue. Você é lavado mesmo, você é santo, você é puro. Neste momento, se você se arrepende, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que o inimigo ele vai colocar na sua mente que é uma mentira, mas eu te digo pela palavra de Deus, é uma realidade liberada para você. João 1,12 diz, contudo, aos que receberam, creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Se você crê em Jesus, você se torna filho. Você está sentado à direita do Pai. Você tem acesso, meu irmão. Você está sentado à direita de Deus, tem noção disso? Isso é muito poderoso. Olha só que interessante essa realidade. Gênesis 3, quando o pecado ele entrou no mundo, Deus precisava proteger a realidade da humanidade. A árvore da vida. E ele coloca ali anjos para poder proteger. Ou seja, o caminho para a vida foi fechado. A verdade foi fechada. Só que João 10 fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele que deu acesso ao Pai. É interessante a Bíblia, né? Como de Gênesis e Apocalipse, ela está toda interligada, apontando essas revelações que eu creio que vai saltar o seu coração e você agora viver essa realidade de uma paternidade celestial restaurada em Cristo Jesus. A parábola do filho pródigo é para que você entenda que você é amado pelo Pai. E Ele está de braços abertos te esperando. Eu gosto dessa frase, eu escutei ela um dia e eu quero falar ela com você aqui hoje. Se você quer anotar ou se você só quer mente escutar, preste atenção. Uma ferida fechada vai ser também um ministério aberto nas mãos de Deus quando você for curado, meu irmão. E neste exato momento, eu creio que você está sendo curado, porque você está com o coração aberto para receber do Senhor. Eu oro para que essa palavra ela possa fazer você pensar
você ruminar. Se você for necessário, escute essa palavra de novo. E eu tenho certeza que ela vai transformar ainda mais o seu ser. Compartilha com o máximo de pessoas que puder, para que outras pessoas sejam abençoadas. Conheça sua realidade de paternidade celestial. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.